Glória a Deus. Se você está em pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao 5, e depois Romanos 12, versículo 12. Amém? Nós estamos na versão Almeida, Revista e Corrigida, tá? Vamos lá então, eu vou estar lendo um versículo e depois vocês ajudarão eu ler o 2 e eu lerei o 3, depois vocês ajudarão a ler o 4 e o 5, amém? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo mundo junto, vamos lá, o 2? Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E o 5 agora, todos juntos, vamos lá? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Capítulo 12, versículo de número 12. Umas folhas para frente aí, irmãos. Diz assim, todos juntos, vamos lá? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque aqui estamos, meu Deus, pelas tuas misericórdias, pelo teu amparo, ó Pai. Cada um de nós, ó Senhor, viemos a este recinto, Senhor, para ouvir a Tua voz, para adorar o Teu nome, para sair daqui, Senhor, revestidos da Tua graça, do Teu poder, da Tua bondade, Senhor. Alcança os nossos corações nesta manhã, ó Deus, tudo que nós te pedimos e fala conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar assento, irmãos. Gostaria de meditar com a igreja num tema, desafios da caminhada cristã. E como nós sabemos, nós estamos vivendo, são desafios muito grandes para nós, principalmente nesta época que estamos vivendo. E a nossa caminhada da vida cristã, a gente tem muitos desafios a serem vencidos, para nos mantermos na graça de Jesus em diversas circunstâncias da nossa vida, circunstâncias contrárias, circunstâncias que a gente não espera, coisas que você não gosta, né? A gente tem que vencer todas elas. Por isso temos que nos atentar para os conselhos da palavra de Deus sempre para nós. Eu acho interessante esse texto de apóstolo Paulo, no capítulo 12, que ele traz aí vários verbos assim de ordens. Se você for analisar, ele do capítulo 12, do versículo de número 9 em diante, ele começa, né, falando assim, o amor seja não fingido, amai-vos cordialmente, o 10, o 11, ele fala, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos servindo ao Senhor. E depois aí o 12 foi o que nós lemos, né? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. São verbos, são ensinos, são conselhos do apóstolo Paulo para a nossa vida, que é para a gente tomar posse realmente da palavra do Senhor para nós. E depois ele continua, o verso 13, comunicai, são verbos, abençoai, o 15, alegrai com os que se alegra, sede unânimes entre vós, não torneis mal por mal, o verso 17, e depois no 18 fala assim, ó, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos. E no 19 ele fala, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. E ainda ele finaliza aí, olha,
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então a gente observa neste texto da palavra de Deus, irmãos, que o apóstolo Paulo está dando conselhos muito sérios para a nossa vida de relacionamentos, para a nossa vida de enfrentamentos de dificuldades e lutas e batalhas. Mas eu quero ficar aqui nesse versículo de número 12, que diz assim, que alegrai na esperança, ter paciência na tribulação e perseverar na oração. Tá bom? Primeira coisa, alegria na esperança. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aí no capítulo 5 que nós lemos, fala assim, olha, nós somos justificados pela fé, agora nós estamos paz com Deus, está tudo bem com Deus. Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou um alto preço por nós, e agora nós que recebemos pela fé esse sacrifício de Cristo, como perdão dos nossos pecados, estamos em paz com Deus. Você pode dar graças a Deus por isso, irmão? Está com paz com Deus. Aí ele fala assim no 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, e estamos firmes. Você está firme, irmão? Estamos firmes. E fala assim, olha, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele fala, nós nos alegramos que um dia nós estaremos com Deus. Um dia nós moraremos eternamente com Deus. Nós nos alegramos por isso, nós nos gloriamos por isso, o apóstolo fala. Mas ele fala, mas no meio disso também tem as tribulações. Ele fala, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Irmãos, mas Paulo era homem de fé, fala a verdade, hein? Por quê? Se gloriar na tribulação, né? Ter alegria na tribulação. Mas ele diz que ele tinha, ele prova que ele tinha. E ele fala assim, olha, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não decepciona. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Amém? Pelo Espírito Santo que nos tem dado. O Espírito Santo habita em mim e habita em você, irmão. Pode se gloriar, sim, nas tribulações, porque elas vão passar. Elas vão passar. Você vai ter a vitória. Deus está contigo. Amém? Então, queridos irmãos, é interessante porque Paulo trata muito sobre fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. A nossa esperança, irmãos, ela não está firmada em histórias qualquer ou livros qualquer. A nossa esperança, ela está firmada, baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da nossa esperança. Tá? A palavra de Deus, ela é tudo para nós. Olha para você ver no capítulo 15 de Romanos, versículo de número 4. Olha o que Paulo diz aí para você ver. Capítulo 15, versículo de número 4. Diz assim, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, temos o quê? Esperança. A paciência e a consolação das Escrituras Sagradas faz com que eu e você tenhamos esperança em Deus. Pastor, está tudo difícil, está tudo entroncado, está tudo amarrado. Mas vai desamarrar em nome de Jesus, irmãos. Vai ser liberado. A tua esperança, ela se renova a cada dia através da fé em Cristo Jesus.
Não é isso que nós recitamos aí na nossa confissão? Caminharei em esperança, não é isso? Praticarei o amor de Deus. A gente tem que declarar e tem que viver aquilo que nós declaramos. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que eu estou meditando com os irmãos é sobre esta alegria na esperança. Por isso que Paulo fala, alegrai-vos na esperança. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que tenhamos esperança. E olha o versículo 13 do capítulo 15 para você ver, de Romanos ainda. Romanos capítulo 15, versículo de número 13. Diz assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Oh, irmãos, como que está bem ligado? Fé, esperança, o Espírito Santo, o amor de Deus, está tudo bem ligado. E nós temos que agarrar assim, com graça, com amor, estas coisas que Deus deixou para nós. É isto que vai fazer você um crente vencedor. É isso que vai fazer um crente que você não desista, mas você sempre persiste, você sempre está com a garra, porque é Deus que te dá esta força para mim e para você. É Deus que nos dá. Então diz assim aqui, olha, a nossa esperança está firmada na palavra de Deus, nossa esperança está firmada no amor de Cristo. Porque Paulo fala, a esperança, ela não será decepcionada. Irmãos, você não vai ser decepcionado. Glória a Deus, nós não seremos decepcionados. Nós não seremos enganados. Porque o nosso Deus não é Deus de engano, não é Deus de confusão. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em vosso coração, pelo Espírito Santo de Deus que tem dado. Oh, irmãos, então você não está confuso. Quando você tem esperança em Deus, a confusão caiu por terra. Você está firme no propósito de Deus, você está querendo alcançar um dia o céu, você está caminhando para Deus. Você não será confundido. A nossa esperança, irmãos, está firmada na ressurreição de Jesus Cristo. Pedro escreve lá assim, bendito, 1 Pedro 1,3, ele escreve assim, bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Pedro tinha muita razão, Pedro Petrigione, de falar isso, sabe por quê? Pedro foi aquele que correu junto com João, quando Maria Madalena avisou que Jesus havia ressuscitado, os dois correram ao sepulcro, e a Bíblia diz que Pedro chegou primeiro do que João, João chegou primeiro do que Pedro, mas Pedro chegando, ele entrou dentro do sepulcro, irmãos, e levantou os lençóis e falou, João, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele realmente tinha esta graça para escrever agora, falou assim, que ele nos deu uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Oh, irmão, você e eu, nós temos um Jesus que está à destra de Deus Pai, e Ele vive para interceder por nós. Não desista dos seus propósitos, não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista do seu trabalho, não desista, persista, porque Deus está contigo, o teu Deus é vivo. Pois bem, irmãos, apóstolo Paulo tinha tanta esperança, que ele relaciona então a tribulação como uma coisa que poderia ajudar a ter mais esperança ainda. E ele fala assim, olha, o Romanos 8,18, ele fala assim, olha, gente, as aflições aqui desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então vou repetir de novo. Quem sabe você dá um aleluia mais forte. Vamos lá? Gente, as aflições deste tempo presente
não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Glória a Deus! Não são! E outra hora o apóstolo Paulo, irmão, tão cheio de fé, de coragem para animar os outros crentes, para fazer a obra de Deus, ele fala assim, olha, essa leve, momentânea tribulação, sabe o que vai fazer? Vai produzir em nós um efeito de glória eterna. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que se não veem são eternas. Oh, irmãos, o apóstolo Paulo deixou muito exemplo para nós, gente. E o apóstolo Paulo, uma vez pregando, lá em Atos capítulo 14, abre lá para você ver. Atos 14, versículo 19 e 22. Atos 14, 19 e 22, diz assim: E sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Vamos ler todo mundo 22? Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Oh, irmãos, foi apedrejado, tido quase morto, foi para outra cidade, pregou o evangelho, falou assim, não, vamos voltar lá agora para animar novamente os irmãos. Vamos fortalecer os irmãos. Mas Paulo, você vai voltar lá de novo, eles quase mataram você. Vamos voltar. Importa é que nós, por muitas tribulações, vamos ter o reino de Deus. Oh, meus irmãos, por isso que Paulo escreve lá, né? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Faça isto. Paciência na tribulação. Pastor, mas como que é difícil ter paciência, pastor? Já estou perdendo a paciência. Perdi a paciência até com o meu gatinho. Perdi paciência com o meu cachorrinho. É meio difícil isso, né, Pedro? Porque o teu gatinho, o teu cachorrinho é de estimação. Mas, irmãos, para a gente perder a paciência não é nada difícil, é fácil. É verdade ou não é? Queridos, mas aqui a Bíblia fala assim, alegrai-vos paciente na tribulação. Vamos ver aqui Tiago, capítulo de número 5, rapidamente. Tiago 5 diz assim, olha... Tiago, capítulo 5, versículo de número 7. Tiago escreveu só 5 capítulos, irmãos, e bem objetivos. Ele fala assim, olha, versículo 7. Sede, irmãos, pacientes, até quando? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que recebam a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Versículo de número 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência, fala os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Vistes qual foi a paciência de Jó? Vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Paciência, irmãos. E é interessante, quando ele fala aqui profetas, fala assim, ó, considerai os profetas que falaram em nome do Senhor. Fiquei pensando, Jeremias, né? Puxa, Jeremias profetizava uma coisa, vinha outro, profetizava outra, ao contrário. O rei, na época, falou, você está profetizando contra nós vamos jogar você no calabouço, vamos bater em você. E era uma coisa terrível, era um sofrimento terrível.
lançaram ele na cisterna, ficou lá só com o pescoço para cima, com a cabeça para cima, depois pegaram as cordas, tiraram ele, e era uma luta, era uma batalha, que sofrimento. Profetizava e às vezes a profecia não cumpriu nos seus dias, cumpriu depois dos seus dias. Por isso que a Bíblia fala assim, olha, a paciência dos profetas. Considerai a paciência dos profetas. Aí fiquei pensando, Daniel, que paciência que tinha que ter Daniel, gente. O rei sonhou um sonho, não foi? Nabucodonosor sonhou um sonho, esqueceu o sonho. Deveria estar, sei lá, fumando maconha de noite. Passou o sonho dele esqueceu. E chama o seu ministério lá, né, irmãos, o seu ministério do ocultismo, dos astrólogos, dos adivinhadores. Falou, eu quero saber o meu sonho. Ô rei, não tem cabimento, rapaz. O senhor tem que falar o sonho para nós revelar o sonho. Ah, irmãos, mas deu um fuá que eu vou dizer. Aí, chegaram lá na casa do Daniel. Daniel! Fala, pode falar. O que está acontecendo? Então, o Nabucodonosor está te chamando. O que ele quer? Quer te matar. Cada coisa, né, irmãos? E foi real isso aí, está no capítulo 2 de Daniel, tá? Depois você lê lá. Aí, irmãos, e é interessante que o Daniel, né, não foi reclamar, só pediu um tempo, reuniu os seus companheiros, que era o Sadraque, Mesaque e Abednego, mas na verdade o nome deles era Ananias, Azarias, Misael. Falou, olha, nós vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia, vamos pedir a Deus graça. E orou, e buscou a Deus, e Deus revelou qual foi o sonho que ele teve, irmãos. Mostrou certinho o sonho. O rei sonhou com um ser lá com a cabeça de ouro, cantou o negócio todo, você depois lê lá em casa. Irmãos, e Daniel revelou também tudo o que ia acontecer naquele reinado. Irmãos, tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Em nenhum momento Daniel reclamou, nenhum momento Daniel, ele poderia até ter falado assim, poxa, esse camarada já tirou nós de Jerusalém, já destruiu nossa cidade, já trouxe nós para cá, prisioneiro. Esse camarada agora quer matar nós? Não, ele não reclamou. Paciência na tribulação. Irmãos, muitas vezes a gente reclama por pouca coisa. E a vitória dele foi grande. Tá? Paciência na tribulação. Temos que tomar cuidado com a impaciência. Tá? A impaciência, ela causa problema para nós também, sabia? Causou problema até para Moisés. Moisés chegou na rocha, não é isso? Deus falou assim, Moisés, você vai falar para esta rocha, e a rocha vai dar água para o povo. O que Moisés fez? Ó, seus rebeldes. Moisés estava já impaciente com aquele povo, irmão, não era fácil não. Foi assim que Deus disse. Tá, feriu a rocha. A rocha deu água, Deus poderoso fez da rocha sair água para eles beberem. Só que a partir daquele momento Deus falou assim, Moisés, eu falei para você falar para a rocha, você feriu a rocha, então por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver a terra, mas não vai poder entrar na terra. Irmãos, foi a impaciência. E muitas coisas podem causar problema na impaciência. Mas Deus quer que você tenha paciência na tribulação. Essa tribulação que você está passando também vai passar, irmãos. Ela vai passar e a tua vitória vai ser grande.
Pare de reclamar, pare de queixar-se, porque Deus tem coisas lá na frente muito melhores para nós, irmãos. Foi o que aconteceu com Daniel. Depois que Daniel revelou todo aquele sonho, a Bíblia fala que o Nabucodonosor elevou o cargo deles, de todos eles, do Sadraque, do Mesaque e do Abednego também. Entendeu? Foi bênção na vida deles. Agora a Bíblia fala assim, ó, sede paciente na tribulação e depois perseverai na oração. Tiago capítulo 5 também fala da oração. Olha lá. Está alguém, versículo de número 13, fala assim, está alguém entre vós aflito? O que tem que fazer? Ore, só falou isso. Está alguém contente? Cante louvores. Mas está alguém aflito? Ore. E é interessante, irmãos, que Tiago vai falar 7 vezes sobre a oração. Tá? Ele vai falando sobre oração, falando sobre oração. E por isso que Paulo fala assim, olha, perseverai na oração. Eu fiquei imaginando a Ana. Lembra da Ana, lá do capítulo 1 de Samuel? A Ana estava angustiada, aflita, oprimida. Foi orar no templo. Falou, ó Deus, eu preciso que o Senhor me socorre, Senhor. Ó Senhor, se o Senhor, porque ela não tinha filhos, ela era estéril. Ó Senhor, se o Senhor me der um filho, varão, um homem, eu darei para o Senhor, para trabalhar na obra do Senhor. Ele vai ser um nazireu de Deus, ele vai ser reservado para ti, Senhor. E aquela mulher orando, e só com os seus lábios se mexia, tal era a aflição dela. E o sacerdote ainda olhou assim, falou assim, essa mulher está bêbada. Falou assim, ó, para de beber, moça, para de beber. Ela falou, não, a tua serva não está bêbada. Das minhas multidões de aflições eu vim aqui para orar ao meu Deus. E o sacerdote falou assim, olha, então faz o seguinte, o Deus de Israel conceda a tua petição. E a Bíblia diz deste jeito, irmãos, e ela foi-se o seu caminho e o seu semblante já não era o mesmo. Oh, glória a Deus, irmãos, o seu semblante já não era o mesmo. Irmãos, a oração, ela tem poder para mudar o semblante. A oração tem poder para te levantar. A oração tem poder para restaurar a sua vida, a sua família. A oração tem poder para restaurar os seus negócios, o seu comércio, a sua vida. A oração tem poder, irmãos. Por isso que Paulo fala, perseverai em oração. E aquela mulher alcançou a vitória dela. Por quê? Os irmãos conhecem a história, né? Que ela teve o Samuel, depois teve mais filhos, entendeu? E o Samuel foi juiz, ele foi profeta, ele foi muito usado por Deus na palavra. Você pode observar que o Samuel foi um homem de Deus. Perseverai na oração. Irmãos, a verdadeira perseverança é a habilidade de suportar um grande peso e não sucumbir. Repete comigo. A verdadeira perseverança, vamos lá? É a habilidade de suportar um grande peso e não sucumbir. É a habilidade, é a perseverança. Tá? Porque a perseverança faz nós insistir, faz nós persistir e faz nós termos a vitória. Fiquei pensando, Jó, que perseverança. Sofrimento terrível, abandonado pelos familiares, tal, tudo aquilo. Mas ele falou assim, olha, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Outra hora ele falou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Oh, irmãos, esperança em Deus, perseverança. Amém, queridos? E é o que Deus quer de nossa vida, irmãos. É o que Deus quer de nós. Então, queridos, um grande
exemplo para nós, sabe quem que foi? Jesus Cristo, de perseverança. Ele foi o maior exemplo. Abra sua Bíblia para nós finalizar. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1 ao 3. Olha o que está escrito aí, irmãos. É um texto bastante conhecido. Mas diz assim: portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De que maneira, irmãos? Vamos lá? Verso 2, olha lá, ó. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! E o verso número 3, como é que diz? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Você pode glorificar Deus, irmãos? Nós temos aqui o maior modelo de perseverança. O modelo que foi Jesus Cristo, nosso Senhor, sofreu, padeceu. Quando todo mundo pensava que ele ia ficar lá no sepulcro, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele está sentado no trono de Deus, à destra do trono de Deus. E Paulo fala assim, olha, e ele vive para interceder por nós, irmãos. Ele vive para interceder por você, irmão. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, ele não mudou. Ele vive para interceder para você. Glória a Ele. Amém? Queridos irmãos, nós vamos fazer uma oração. Você crê que Jesus Cristo pode renovar a tua esperança? Glória a Deus. Você crê que a tribulação vai passar? Glória a Deus. Então continue orando. Continue orando. Não esqueça de orar. Persevere em oração. Persevere em oração. Irmãos, o crente tem que ter, pele grossa para suportar, para resistir às coisas que sobrevêm. O crente tem que ter mente aberta para usar de sabedoria na tribulação. O crente tem que ter coração mole para perdoar as pessoas. É desta forma, desta maneira, que nós vamos vencer como Cristo venceu. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Vamos nos colocar em pé. E eu convido você que quer renovar essa esperança, tá? Você que quer renovar esta esperança, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Você quer que essa tribulação passe? Venha, nós vamos orar por você. Você quer ser uma pessoa de mais oração? Venha, nós vamos orar para Deus te animar você a orar, a buscar Deus, a clamar por Deus, a falar com Deus, não ficar só de braços cruzados, não, a orar, buscar a face de Deus. É o que nós precisamos, irmãos. Glória a Deus. Deus é poderoso para fazer um milagre na tua vida, fazer um milagre na tua família. Deus é poderoso para te ajudar. Você tem o maior modelo, e a Bíblia diz, considerai, pois, aquele que sofreu tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleçais em vossos ânimos. Deus quer animar a tua vida nesta manhã, Deus quer fortalecer a tua vida nesta manhã, Deus quer renovar a tua esperança nesta manhã. Clame a Deus e Deus vai ouvir a tua voz, a tua oração. Levante sua mão. Senhor nosso Deus e eterno e santo Pai, Pai do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, está aqui o teu povo, Senhor, a tua igreja, Senhor, os teus servos, os teus filhos, ó Deus.
Pai eterno, Pai amado, renove a esperança deste irmão, renove a esperança desta irmã, renove a esperança desta família, Senhor. Renova, Senhor Jesus, a graça, o poder de Deus na vida deste povo, meu Pai. Ó Senhor, ajuda os teus filhos, Senhor. Ó Deus amado, abençoa os teus filhos, que eles possam passar por tribulações, mas vencê-las todas em nome de Jesus, ó Pai amado. Ó Jesus Cristo, ajuda o teu povo, Senhor, a continuar orando, a perseverar em oração, porque a bênção é certa, a resposta é certa, em nome de Jesus, ó Pai. Deus da glória, nós abençoamos, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo, irmão. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus.